E aí, torcedor do Verdão, beleza? Mais um vídeo aqui no canal JP Palmeiras para trazer as últimas informações. O Palmeiras treinou na tarde dessa sexta-feira na academia de futebol e pode ter duas novidades na escalação aí para enfrentar o Grêmio. Bruno Fux é reforço certo depois de ter cumprido a suspensão automática, e Piquerez também, já que ele participou de toda a atividade aí desta tarde na academia de futebol, galera. Tô trazendo aqui para vocês o troca de passes, falando tudo sobre este confronto que vai acontecer aí nesse sábado às 21 horas. Fica aí até o final do vídeo e não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Em Palmeiras e Grêmio, também amanhã, tá? Esse jogo é às 9 da noite, é o jogo do Sport TV, né? É o jogo que você vai assistir ao vivo aqui no Sport TV em 4K, aquela super transmissão, tem Palmeiras e Grêmio direto do Allianz Parque, tá legal? Vamos trazer informações do Palmeiras agora com a Estela Gomes. Chega mais, Estela, fala do Verdão. Tudo bem, pessoal, no Troca. Hoje o Palmeiras fecha a preparação visando o jogo de amanhã contra o Grêmio na Arena dentro de casa. Como visitante, tem tido um ótimo retrospecto, mais de 80%. Não à toa, venceu a última rodada contra o Fluminense por 2-1. E agora Abel Ferreira quer mudar esse histórico como mandante. Vem de uma vitória importante dentro de casa, aqui na Arena, na capital paulista, aquele 3-2 contra o Atlético Mineiro. Mas outros 4 jogos que recebeu no Campeonato Brasileiro aqui na Arena foram 2 derrotas e 2 empates. Por isso precisa melhorar esse retrospecto dentro de casa. Para o jogo de amanhã, o Abel tem algumas atualizações. Primeiro, lateral esquerdo, Piquerez, que vem com um incômodo no ombro. Ele vem se recuperando, treinou ontem parcialmente com o elenco e deve estar à disposição no jogo de amanhã. Por outro lado, o meio-campista Felipe Anderson, que acabou sentindo um trauma na parte de fora da coxa esquerda, ali perto do quadril, não deve estar à disposição, passou por exames, estamos esperando os resultados, mas não deve estar à disposição. O Alan, meio-campista, também está fora por conta do 3º cartão amarelo, está suspenso. Quem retorna é o zagueiro Bruno Fux, cumpriu suspensão pelo 3º cartão amarelo no jogo contra o Fluminense e retorna na partida de amanhã. É isso, pessoal, com informações do Palmeiras, Estela Gomes para o Troca de Passes. Valeu, Estela, obrigado pelas informações. Olha, boa notícia, hein, para a torcida do Palmeiras, a renovação de Piquerez, um dos principais jogadores, um dos pilares defensivos do time do Palmeiras e também ofensivos, né, porque o Piquerez é um lateral que vai muito bem ao ataque, com muita consciência. Então, renovou o contrato com o Palmeiras até 2030. É um jogador que é muito regular, né, o Piquerez, ele nunca joga mal, né, Jéssica? É um dos melhores, se não o melhor lateral esquerdo do Acho campeonato. Que é o melhor. Brasileiro. E não dessa temporada, né? Não, já algumas temporadas, para ver como ele é muito regular mesmo. Uma regularidade, sempre um desempenho muito alto. É importante ter esse jogador, foi um achado muito interessante do Palmeiras lá atrás e que o Palmeiras consegue manter, né? Principal. Por isso que o Palmeiras está sempre competitivo, porque mantém seus pilares e vai renovando na medida que se torna necessário. É um jogo interessante para o Palmeiras, que quer buscar a ponta, né? A briga pelo título, diante de um adversário que historicamente é difícil, mas hoje o Palmeiras tem um time, um elenco muito mais estofo do que o Grêmio pode oferecer. Eu imagino que o Palmeiras é favorito para essa partida. Curioso é que o Palmeiras tinha o Vinha, né, que era um ótimo lateral, aí o Palmeiras vende o Vinha, fala, pô, é difícil substituir o Vinha, né? Um jogador que vinha voando no Palmeiras, aí o Palmeiras vai e traz o Piquerez. E o cara resolve vir um dos principais laterais do futebol brasileiro. Verdade. Como é boa... o pessoal do scout do Palmeiras é bom, né? Sabe fazer o negócio. Lateral esquerdo um brasileiro esse ano é ele, acho que o Capixaba, né? O Luciano Juba também está fazendo um bom campeonato. O Bernabé jogou muito o ano passado, né? Alex Telles também. O Alexandre quando joga. O lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro tem muito bons laterais, mas o Piquerez... Reinaldão King Naldo. Mas a regularidade dele é impressionante, né? Ele é um jogador que vai bem no ataque, defende também. É um reforço importante até 2030 para o Palmeiras. Então, Felipe Anderson fora, né? Tá com uma inflamação no quadril. Alan expulso também é desfalque, né? Aquela expulsão boba no final do jogo contra o Fluminense. E a gente coloca, então, para vocês a provável escalação do Palmeiras aqui, ó, no nosso telaço. Palmeiras deve ter o Everton. Olha, eu vou dizer para você, é difícil acertar a escalação do Abel, viu? Porque, como a gente falou aqui sobre o Corinthians, tem clássico
né, contra o Corinthians na quarta-feira, então é bem possível que o Palmeiras também não me surpreenderia se entrasse com um time bem diferente desse que a gente está vendo no campinho. Ó. O Everton, Gia e Gustavo Gomes, Bruno Fux está voltando, né, estava suspenso o último jogo, e o Piquerez ou o Vanderlan na esquerda, Aníbal Moreno, Evangelista, Maurício, Facundo Torres, Vitor Roque e Ramon Sousa. Não surpreenderia o Abel mexer bastante também, pensando na quarta-feira, né, Jéssica? Não, é normal, né? É o modus operandi do Abel mudar o time sempre que ele acha pertinente. Ele consegue rodar muito bem a equipe e manter... Tem elenco para isso, né? Tem elenco para isso. E ele mantém o elenco sempre em disputa por posição, né? Sempre uma disputa sempre interna rodando, né? sadia, porque está todo mundo sempre sendo utilizado. E dificilmente o time cai de produção quando entra alguém que teoricamente seria reserva nesse Palmeiras, o que mostra a força desse elenco, com o Facundo agora atuando mais pelo lado direito, que é onde ele gosta mais de atuar. Vitor Roque fez uma boa partida contra o Fluminense e a grande expectativa é que ele volte a render aquilo que a gente já viu desse atleta. Acredito, né, já falei isso algumas vezes, para o Vitor Roque prosperar mais, seria mais interessante o Palmeiras construir pelo chão também, encontrando ele no espaço, na diagonal, quando ele ataca esse espaço, mais do que ficar apostando nessa bola aérea, e muitas vezes o jogo do Palmeiras se desenha para esses cruzamentos na área, mas é uma equipe, é um elenco muito bom, né? Quem vem do banco, mesmo que ele mude essa escalação, a gente não sente uma queda de rendimento do Palmeiras. Sempre muito competitivo. Do lado do Grêmio, muitos desfalques, né? Vidia Sante fora, com um problema estomacal. O Cristaldo teve um problema muscular, também não joga. O André Henrique, dores na coxa esquerda, não joga. Lucas Esteves fora também por opção, né? O Carlos Vinícius foi regularizado, né? Então é possível que ele fique... Não vai ficar à disposição, né? Existia uma expectativa de que de repente ele pudesse ficar à disposição, mas não vai estar para esse jogo ainda. Ainda tem o Monsalve, né, que passou por uma cirurgia e também está fora. Então o campinho, né, com a provável escalação do Grêmio é esse aí, ó, com o Thiago Volpi no gol, Gustavo Martins, Kahneman ou Gemerson, Wagner Leonardo e Marlon na lateral esquerda, Alex Santana, Dodge, Edenilson ou Riquelme, Alisson, Bright White e Christian Oliveira. Tá difícil para o Grêmio conseguir se arrumar, né? Já o Mano não tem as opções que o Abel tem, não, para montar a equipe. Desfalques importantes, o Grêmio ainda tentando se encontrar na temporada, né? Jogadores, o caso do Vila Sante, do Cristaldo, que o ano passado eram jogadores que faziam a diferença, esse ano não fazem uma grande temporada, não conseguem ter uma sequência. O Grêmio vem sofrendo bastante, o Monsalve também agora se lesionou, teve essa operação no ombro também, não vinha conseguindo ter boas atuações também, mas era um jogador que ajudava bastante o Bright White ali na frente. Dificuldades para o Mano Menezes organizar o Grêmio nesse segundo semestre aí, para o Grêmio poder fazer um campeonato melhor. Um jogo muito difícil contra o Palmeiras em São Paulo. Expectativa, Palmeiras, estou com a Jéssica, Palmeiras favorito. E é um time que o Mano está tentando encontrar soluções na base, né? Na base. Gustavo Martins, que é um zagueiro, ele está jogando improvisado de lateral direito. Alisson, né? E Alisson e Riquelme são os dois pontos positivos dessa temporada do Grêmio. São dois jovens que têm muito talento. É promissor, né? Alisson é muito promissor, ponta direita. O Riquelme ele atua mais como meia pela esquerda, mas é um jogador que tem qualidade também, começou a entrar agora no time. São os dois pontos positivos, mas o Grêmio tem uma série de problemas, de dificuldades de competir no mesmo nível de quem está na ponta de cima da tabela. Vamos falar do Palmeiras. Vai ter o Grêmio pela frente. Palmeiras tem jogado direitinho aí, jogou bem na última partida, conseguiu uma vitória contra o Fluminense. Abre a tela aí pra gente ver o nosso João Quer. Grande João Quer, seja bem-vindo novamente. Ele que fez um grande trabalho durante a Copa do Mundo de Clubes, o Super Mundial, né? Grande João Quer esteve com a gente e agora é um parceiro que vai ficar com a gente. Foi tão legal o trabalho que nós puxamos pelo pé o Quer. Ele tomou bronca em casa por causa de quem? Do Guipa, que fez uma gracinha no dia da namorada, né? Ô, João, você quer me matar do coração? Você quer de volta? Eu não gosto muito dele. E aí, João Quer, seja bem-vindo na porta do Allianz Parque. Vai trazer as notícias do Palmeiras. Fique à vontade, bom ter você novamente, João Quer.
Fala, Spimple, um abraço pra você, pro Guipa, pro Fefon. Assunção, feliz aniversário pra você também. E um abraço pra todos que nos assistem aqui no Bola na Rede. É um prazer estar de volta aqui ao programa, né? Hoje falando diretamente aqui do Estádio Palestra Itália, a Casa do Verdão. E a semana do Palmeiras tem sido bem agitada, né? Começou vendendo Richard Rios, conseguiu quebrar um tabu que estava começando a se criar aqui no Estádio do Verdão, que não vencia em casa já há alguns jogos. Venceu o Fluminense também, né? Voltou a vencer lá no Maracanã depois de muito tempo. Agora busca um substituto para o Richard Rios. Já temos aqui alguns nomes que podem substituir o Richard Rios no Palmeiras. A notícia que chega agora recentemente também é de que o Verdão está cogitando trocar o gramado do seu estádio. Ontem eu conversei com o CEO lá da empresa responsável, apurei algumas informações que eu posso trazer aqui. Ele confirmou que o Verdão está estudando sim essa possibilidade. E a notícia que chega agora de última hora, nessa manhã dessa sexta-feira, foi confirmada a renovação do contrato do Piquerez, que tinha contrato até o final do ano que vem, agora renovou até 2030. Bom, Piquerez é bom jogador importante. Vocês fiquem à vontade aí para perguntar pro João Kerr. De novo vão trocar a grama do Allianz Parque, hein? Pois é, de novo, impressionante. Hein? Trocaram recentemente. Você faz um gramado sintético para não ter custo. Toda hora você tá trocando a grama. Quer dizer, o custo às vezes é maior, pô. Sabe por que é? Muitos shows, né? Muitos shows. Kerr, muito obrigado pela lembrança, meu amigo. Você de longe lembrou do meu aniversário e esses senhores aqui, ó, nada falaram. Obrigado, meu amigo. Agora, posso perguntar? Fica à vontade, Fefon. Você falou de 3 nomes aí possíveis para substituir o Richard Rios. Quem são, hein? Você tem aí? Vamos lá, Fefon, tenho sim. O primeiro deles, que parece que é o que o Palmeiras está mais próximo, aí ainda não tem proposta oficial, até onde eu apurei, mas um desejo do Palmeiras é o Marcel Ruiz, atleta de 24 anos do Toluca, que parece que o Toluca quer um valor entre 11 e 13 milhões de euros que está dentro do que o Palmeiras gostaria de pagar. A negociação ainda não avançou porque estão conversando com o atleta para entender se ele tem o desejo de atuar pelo Palmeiras. É um dos alvos aí do Verdão. Outro que foi sondado é o Nelson de Ossa, atleta do Monterrey de 25 anos. Esse está muito em alta. Ele fez um excelente Mundial de Clubes pelo Monterrey, então está em alta. Ele quer sair do Monterrey, já até não compareceu aos últimos treinamentos, às últimas atividades do Monterrey, porque quer deixar o clube, mas parece que esse é um jogador que está um pouco mais distante, porque ele quer ir para a Europa. Se ele não conseguir uma boa proposta da Europa, ele vai buscar o mundo árabe aí para encher o bolso. Então, por enquanto, ele não pretende vir para a América do Sul, não está abrindo conversas com o Palmeiras, por enquanto não tem interesse, mas conforme as negociações forem avançando aí com outros atletas, pode ser uma proposta que pode pintar aí no Verdão. Caso não avance com nenhum desses dois jogadores, um outro nome que está no radar aí do Palmeiras, apesar de ainda não haver proposta, é o Juan Nardoni, do Racing, que já fez dupla com o Aníbal Moreno lá na equipe argentina. Ele que tem 23 anos, é um pouquinho mais novo, né, do que o Richard Rios, que tinha 25, já foi interesse do Santos no começo do ano. É um jogador com um perfil mais físico, né? Mais de imposição física, mais parecido com o Zé Rafael do que propriamente com o Richard Rios. Esses são aí 3 nomes que podem acabar pintando no Verdão. Muito se especulou sobre o Otávio, que já jogou no Porto e hoje joga lá no Al Hilal da Arábia, mas o Palmeiras já desconversou sobre ele. Os valores dele que envolvem o jogador tanto em multa rescisória quanto em salário são muito altos. Por enquanto não deve vir o Otávio, Fefon. Pedir desculpa pro povo de casa, então, porque eu falei do Otávio, já foi tirado da possibilidade. Cara, você não acerta uma, Tudo velho. bem. Eu não sei que você abre a boca pra falar. Agora, eu vou falar uma coisa pra vocês. Enganador, você é um enganador. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não, de verdade. Vai que eu preciso liberar o Kerr. O João Kerr tá bonito, né? Não era assim bonito. Ô, fala pra você, como é que foi o encontro com a mulher, Kerr? Conta aí, dá umas dicas. Você não quer dar umas dicas aí de como foi encontrar a mulher, ficar lá? Umas dicas o Kerr dá umas dicas de limpeza de pele, tá com a pele boa, né, filho? É amor isso? O que é? Pois é,
Tô vivendo grande fase aqui, Guipa. É tudo alegria por estar fazendo esse trabalho aí com vocês. Tô muito feliz. Então, mandar um beijo também pra Isa, minha namorada. Foi ótimo reencontrar ela e toda a minha família. Tamo de volta. Agora, diretamente aqui de São Paulo. Vamos continuar nessa cobertura aí. Pele boa, filho. Valeu, Kerr. Mas não se empolga muito não, Kerr, que as boas fases acabam e já você pode tomar Só não se junta com esse rapaz aqui, porque senão morre, hein? Tchau, Kerr. Muito obrigado, Kerr, pelas informações do Palmeiras. Grande João Kerr, que agora é nosso parceiro aqui. Seja bem-vindo mais uma vez, meu querido. Eu não renovaria com o Felipe Anderson, não. Acho que ele não joga nada. Vamos dar um abraço aqui na Assunção, que ele ficou sentindo. Brincadeira, malandro. Aniversário do nosso Marcos da Assunção. Vocês são os traíras, vocês são. Ao vivo, Vocês hein? são os traíras. Parabéns, hein? Parabéns. Grande Assunção, hein? Se não fosse o Kerr, aí passaria batido, viu, Você nem malandro? sabe de nada. Os Palmeiras... Nós estávamos preparando para você uma surpresa. Por favor, entre aqueles que gostam da Assunção. O Palmeiras vai receber o Grêmio, uma partida tarde da noite amanhã. Eu não gosto desses jogos às 9 da noite, tá? Mas vamos mostrar aí. O Guilherme Palese sempre tem dito aqui que fora de casa o Palmeiras tem feito muito estrago. E em casa ele tem derrapado. Como mandante, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, aproveitamento de 52,3%. Como mandante, tá? Como inquilino, quando ele vai jogar na casa dos outros, 7 jogos, 6 vitórias, uma derrota só, hein, gente? 85,7% de aproveitamento. Por quê? Tanta diferença assim, Assunção? Jogando em casa e jogando fora, Assunção? É, porque o Palmeiras ele gosta de dar a bola para o adversário. Ele gosta de que o adversário fique com a bola e ele tente recuperar e sair rapidamente para fazer os gols. O Palmeiras, a gente viu aí, ó, são 7 jogos e 6 vitórias. Então o Palmeiras é muito forte fora de casa justamente por isso. Porque tem uma marcação muito forte e quando recupera a bola sai muito rápido. Eu acho que o Palmeiras hoje é o time, hoje não, nos últimos anos, né? E não é à toa que se torna um bom visitante, um visitante indigesto. Ótimo visitante, aproveitamento maior que o do campeão. Que tem como principal característica o quê? O coletivo. E quando você tem um coletivo muito forte, você não tem muitos destaques individuais, mas o coletivo monta um time que é muito difícil de ser batido. Normalmente, esse time que vence pelo coletivo é um time bem postado defensivamente. E é isso que acontece no Palmeiras. Por que o Palmeiras tem muita dificuldade em propor jogo quando pega um adversário fechado? Porque por mais que o Endrick tenha passado pelo clube, por mais que o Estevão tenha passado pelo clube, o Palmeiras teve momentos de jogadores decisivos, de talentos individuais, mas sempre com o coletivo mais ajustado. E aí quando você tem apenas um atleta que desequilibra de forma individual e um coletivo mais forte, há essa dificuldade de furar a zaga. Mas por outro lado também tem um sistema defensivo sólido. Por isso que o Palmeiras se torna um visitante muito indigesto. Pefon, você consegue ter uma explicação aí? Por que tanta diferença assim? 52% em casa, onde o Palmeiras sempre foi muito forte. É muito pouco, ô Fefon. É muito pouco mesmo. O Palmeiras precisava melhorar esse aproveitamento dentro de casa, mas o Assunção tem toda a razão. O Palmeiras, ele dá a bola para o adversário para tentar sair no contra-ataque. Quando alguém vai jogar na casa do Palmeiras, alguém se fecha. O Palmeiras tem um pouco mais de dificuldade na criação da jogada. O Palmeiras prefere que o time se abra, por isso que sempre o time visitante, né? O time que está jogando na casa dele vai sempre propor o jogo para o Palmeiras conseguir sair no contra-ataque. Então, a estratégia do Abel, quando faz esse tipo de jogo, ela é mais eficiente do que quando o Palmeiras tem que propor. O Palmeiras tem mais dificuldade de jogar em casa por causa disso. E tem um motivo também. Não, de novo, velho. O que eu fico pensando é que eu participo do programa o tempo inteiro. Ao invés de vocês ficarem mexendo no celular enquanto um fala, todo mundo tem que participar de forma coletiva como uma família. Eu estava prestando atenção no que o Fefon estava falando. E o que eu quero dizer é o seguinte, mesmo com esses tropeços do Palmeiras em casa, o Palmeiras tem um mérito para isso. Você sabe por que o Palmeiras tem tido dificuldade jogando em casa? Porque o Palmeiras, nos últimos anos, é o time a ser batido. Quando você se torna um time a ser batido, os times jogam de forma defensiva o tempo inteiro, os 90 minutos. Agora, quando você pega um time sob os domínios dessa equipe que não tem força, que não tem qualidade, você perde o respeito. E o Palmeiras acaba... Obrigado, ele falou. Muito obrigado pela participação. Grande participação. Grande participação. Eu vou falar de BetSport só para o Everton, Giai, Gustavo Gomes, Fux e Piquerez, Aníbal Moreno, Lucas Evangelista, Facundo Torres, Maurício Souza e Vitor Roque.
Então é isso, torcedor do Verdão, valeu por chegar até aqui no final do vídeo, não se esqueça de deixar aquele like, beleza? Se você ainda não for inscrito aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho de notificação para não perder nada que eu posto aqui no canal. Falou e até mais!